Canal Caixa Preta da Teologia, temos uma matéria nova para o dia de hoje. É você que está acompanhando aí o nosso canal. E você que não está, dá para se inscrever e clica aí no sininho, recebendo notificação. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre um tema interessante: ouro, incenso e mirra. Da onde saiu esse tema? Saiu de uma pergunta que balançou o mundo antigo. Para você ter uma ideia, é uma pergunta que conseguiu abalar pobres e ricos, grandes e pequenos. Mateus capítulo 2, versículo 2 diz assim: e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha que interessante. A Bíblia diz que Herodes chamou os magos, o povo ficou assustado, ficou temeroso e aconteceu uma série de contextos aqui. Bem, agora nasce Jesus. Quando nasce Jesus, foi uma bomba na história da humanidade. Nasceu o filho de um filósofo, uma criança normal. Nasceu o filho de um poeta, uma criança normal. Filho de um czar, filho de um imperador, uma criança normal. Mas quando nasce Jesus, os anjos vieram adorar. E não ficou só os anjos, não. Os anjos anunciaram aos pastores. Os pastores foram lá e voltaram dando glória a Deus nas alturas. Sempre você vê um pessoal dando glória a Deus, é porque quem encontra com Jesus é assim mesmo. Volta dando glória a Deus nas alturas. Mas a Bíblia diz que a manifestação de uns magos, apareceram uns magos, e a Bíblia diz que eles vieram por causa de uma estrela. Vale a pena dizer que isso não tem nada a ver com astrologia. Não eram três, não eram reis e também não eram astrólogos. A palavra mago, no seu original do grego, a palavra é magoi. Olha que interessante. E o magoi pode ser médico, pode ser sacerdotes, pode ser homens sábios e mestres. Também pode ser astrólogos, adivinhadores e feiticeiros. Agora preste bem atenção. A pergunta é, então eles eram sábios ou feiticeiros? Bem, eu tenho uma resposta para dar para você. A Bíblia diz que eles vieram atrás de uma estrela, a estrela que manifestou-se no Oriente. Essa estrela é a profecia messiânica da vinda de Jesus. Bem, está registrada onde? Está registrada em Números capítulo 24. Bem, o versículo 17 diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá a Jacó, e o cetro subirá de Israel. Olha que interessante, queridos. Nós temos aqui aquela estrela como uma profecia messiânica. Então, quem eram uns magos? Eram estudiosos da Bíblia, eram pesquisadores, eram sábios, eles simplesmente estudavam a Bíblia Sagrada e os sinais das profecias messiânicas. Então, já explicou que essa história de uns magos não tem nada a ver com magia e nem com astrologia, e sim tem a ver com pesquisa, com profecia, com teologia. Hein? Quem diria? É a caixa preta da teologia. Bem, a Bíblia diz que eles apareceram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Bem, eu sei que tem muita gente que faz muita conjectura sobre o que significa o que nós chamamos de ouro. O que significa o ouro? Existe muita especulação. Mas se você for na Bíblia Sagrada, no Apocalipse, capítulo 3, o versículo 18, diz assim: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Esse conselho foi um conselho dado para a igreja. Bem, então esse ouro da história do ouro, incenso e mirra não necessariamente aponta para Jesus, aponta para a igreja. E o ouro purificado no fogo, ou provado no fogo, era um sistema antigo. Eles pegavam um vaso de barro. Engraçado que o vaso de barro, ele segura a altas temperaturas. Colocava ouro dentro daquele vaso de barro, o ouro diluía. O ouro, dependendo da temperatura, ele amolece. E eles colocavam peças de chumbo e de cobre, toda a impureza do ouro simplesmente ia para o chumbo e para o cobre. O nome desse processo é escória, e a escória era tirada e ficava o ouro com quilate maior. A Bíblia está dizendo que eu sou ouro, mas tem que ser trabalhado, purificado, porque tem que ter um quilate maior, um brilho maior, um valor maior, e aí automaticamente uma pureza. Ouro provado no fogo é o crente que vai melhorando, cada dia melhor.
para uma geração que cada dia vai perdendo o calor, perdendo o zelo, perdendo o fervor, tem uma mensagem dizendo que quem estiver melhorando é ouro provado no fogo. Segundo item, que era uma oferta, nós temos aqui o incenso. Vale a pena dizer, o Apocalipse capítulo 5, versículo 7, no finalzinho, eu vou ler o texto inteiro, diz assim: havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oração com santidade representada como o incenso. Naquela época, o incenso tinha que ser jogado na brasa. Representa fervor de quem tem uma vida de oração, uma vida de entrega na presença de Deus. Essa história de incenso é interessante. O pai de João Batista demorou na hora do incenso. Tem muita gente que não demora em oração. Quando ele demorou na hora do incenso, ele não tinha se contaminado, mesmo sendo nos dias de Herodes. Ou seja, em oração de santos. Vale a pena dizer que Deus encerrou um silêncio de 400 anos. Andar sem santidade é provocar silêncio de Deus. Agora, andar com santidade é atrair a voz de Deus. E aí aparece João Batista. Bem, nós temos aqui uma história interessante. Além de ouro, de incenso, nós temos um terceiro item que foi oferecido naquela história da Estrela do Oriente. Mirra. Bem, Cantar de Salomão, capítulo 3, versículo número 6. Quem é esta? Representa a igreja, que sobe, fala sobre o arrebatamento, a subida da igreja até o céu, mas ela sobe do deserto, como coluna de fumaça perfumada de mirra, incenso e toda sorte de pós aromático. Bem, a mirra está aqui ligada à igreja que sobe, aqueles que vencem. Inclusive vence também o deserto, vence o mundo, vence o pecado, vence as artimanhas do diabo e vence a própria carne. Mirra é uma planta que dá no deserto que tem que ser quebrada, machucada, massacrada. Ele exala um bom cheiro e sai o óleo da mirra. Representa gente que também vence o sofrimento. Meu Deus, já tem gente entendendo essa mensagem. E que Deus possa falar aos nossos corações. Paulo, no final da sua vida, ele manda uma carta para Timóteo, dizendo: já estou sendo derramado como libação. O tempo da minha partida se aproxima. A palavra partida do grego ali representa: estou desamarrando o barco, o navio, e vou fazer a última viagem até o porto desejado. A morte é a nossa última viagem. Vale a pena dizer, mas ele fala: estou sendo derramado por libação. Quando o judeu pecava, ele entregava a oferta do pecado. Quando ele vigiava, e a próxima oferta era com base em vigilância, era chamada oferta de libação. Paulo está dizendo: eu sou uma oferta que Deus pode receber. Eu sou uma oferta de um cheiro suave. Eu sou uma oferta que Deus pode aceitar. Bem, que Deus nos abençoe de sermos essa oferta, que nós possamos sair daqui entendendo o segredo do ouro, purificação, incenso, oração com santidade e mirra, aquele que vence o deserto e vence o sofrimento, e que possamos ser uma oferta que Deus possa receber. E aí diz a Bíblia Sagrada que aqueles magos agora foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou que eles deveriam de voltar por outro caminho. O que eu aprendo aqui? Quem encontra com Jesus volta pelo Espírito, volta por divina revelação. E o Espírito Santo revelou que eles deveriam de voltar por outro caminho. Quem encontra com Jesus muda de caminho. Tem gente que diz que encontrou Jesus, já tem Jesus, está com Jesus e está no caminho torto, no caminho errado, no caminho sujo, no antigo caminho. Está errado. Deve ter encontrado Herodes, Pilatos, talvez até o Gadareno. Mas quem encontrou com Jesus muda de caminho. Que Deus abençoe a todos os que mudaram o caminho porque encontraram com Jesus. Caixa Preta da Teologia é um canal para quem quer conhecer um pouco mais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.